alunos de Letras Português da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Estamos aqui para apresentar o seminário temático Interdisciplinar 2, com o tema Diversidade Religiosa e Etária. Somos docentes do Polo de Simões Filho. Somos Andréa Cláudia, Corina Glaucia, Fabiana Almeida, Leonardo Nunes, Lígia Kelly e Suelen Alves, tendo como docente a professora Aline Costa. Indagamos na roda de conversa sobre o que é religião. O que é religião para cada participante que estava com a gente nessa roda de conversa. Então, nós fizemos esse questionamento. Mas a religião é o conjunto de crenças e práticas sociais. Religião existe em todas as culturas e em todos os países. Mas a religião, ela está muito ligada, se formos observar por alguns estudos, na relação cultural e familiar. Isso é um fator que interfere muito também. Mas a busca da religião também, em alguns momentos, ela está sendo pautada muito no que passamos nas nossas vidas, naquele sofrimento, naquela fé, naquele desejo de mudança. E isso move uma escolha por uma religião. E aí nós vamos também explicar que a religião é um dos fatores principais dos motivos de bullying na escola. E Lígia vai poder nos dizer o que pode acontecer em alguns momentos, quais são os fatores que levam a uma criança a sofrer um bullying na escola por conta da sua religião. Isso. Nós temos aí a parte dos livros didáticos, né? Eles privilegiam a educação religiosa cristã, como nós, em nossas pesquisas, né, nós encontramos alguns estudos que falam sobre isso. E também trazemos a reflexão de que qual o papel da escola, né, nesse combate à intolerância religiosa, né? E aí a escola, ela deve combater a intolerância e promover a valorização, né, da diversidade. Não podemos também esquecer que algumas pessoas escolhem suas religiões, né, através de influências, inclusive, como a Fabiana falou, influências familiares, né, ou influência mesmo do seu meio de convívio, né? Isso não impede que outras pessoas elas experimentem outras religiões também, né? Então, algumas pessoas, como eu, por exemplo, já experimentei várias religiões e hoje eu escolhi a que eu estou seguindo. Então isso também pode acontecer, né? Com outras pessoas, elas têm as experiências delas com outras religiões e nada impede que isso aconteça, né? Até chegar em uma determinada religião que a pessoa se encontre, se encaixe, se sinta bem. Então, eu acho que esse fator também é um fator muito importante. O fato da pessoa estar seguindo aquela religião naquele momento não quer dizer que ela não tenha experiências com outras e conhecimento também, né, por outras. Nós também não podemos. Pode falar. Não, é que também falando um pouco dessa experiência que nós temos, cada escolha religiosa faz parte da nossa história de vida. Nossas narrativas estão muito dentro do que a gente pensa e do que a gente entende sobre o que é religião. Como Lígia disse, na escolha dela, foi uma escolha, hoje ela tem uma escolha, como eu também hoje eu tenho uma escolha religiosa, mas não deixamos de conhecer outras religiões, e isso faz com que nós tenhamos um autoconhecimento de alguns fatores e fatos que tem dentro de cada religião. Então, quando a gente diz que o principal motivo do bullying na escola é a religião, sempre está muito atrelada às religiões de matrizes africanas. São as crianças que mais sofrem, principalmente as crianças. Tem um relato recente que passou no jornal BATV, em outros telejornais também, sobre uma criança, uma menina uma adolescente, que ela é candolecista, e ela foi vestida porque ela fez a iniciação, e ela sofreu esse preconceito dentro da escola. E isso fez com que ela ficasse psicologicamente traumatizada, porque mexe muito com o psicológico, o emocional de qualquer pessoa, além do mais, quando é uma criança. Então, são chacotas, são palavras depreciativas. Então, algumas religiões, especificamente, as crianças sofrem por essas escolhas. Não é um caso de quando uma criança ela é católica,
ou ela é espírita, ou ela é budista, mas quando se trata de uma religião evangélica e candomblessista, existe sim alguns fatores que determinam para que as crianças sofram muito mais. E dentro das nossas escolhas também, a gente pode pensar como é que a gente pode fazer para que isso mude, como a Lígia falou, né? Existe a literatura. Pode continuar, Lígia. Vamos colocar um vídeo curtinho, talvez não dê tempo da gente passar ele todo por conta do tempo, mas nós vamos colocar que traz um pouco, né, dessa experiência que nós estamos falando. É uma entrevista, não é bem são entrevistas com pessoas que têm vários tipos seguem vários tipos de religiões. E aí nós vamos assistir um pouquinho para a gente ver como está sendo, né, como tem sido essa experiência dessas pessoas. Agora, Chance Black Casas Bahia. Pede os melhores preços agora. Pede Black é a sua chance de aproveitar 50 milhões de reais em descontos e cupons. Compre no cartão Casas Bahia em até 30 vezes sem juros. Mostra aí. Mostra aí. O vídeo não está rodando agora. Mostra aí. Eu gostaria que a TV Olhos d'Água fizesse uma reportagem falando sobre intolerância religiosa em Feira de Santana. Mostra aí. Qual que é a sua religião? A minha religião é evangélica. Eu sou umbandista. Eu sou judeu. Evangélica. Eu sou umbandista. Sou evangélica. Eu sou cristã. Eu acredito no espiritismo. Eu sou católico, apostólico, romano. Eu não faço distinção entre religiões. Cada um faz da sua vida e tem a sua fé. Olha, religião não me incomoda, nem aquela pessoa que segue a religião, porque nós amamos a todas as pessoas. As imagens que voltam a isso, que é Jesus Cristo, tudo é falso. Tudo é falso. Já é um Deus só. Já não existe somente um. Uma pessoa chegou para a televisão dizer que tinha tudo, hoje não tem nada. Voltou para a igreja e hoje tem tudo. Aquilo é pura mentira. Eu não acredito. Não acredito. São alguns evangélicos que nos incomodam. Alguns, né? Aqueles que às vezes nem sabem o que é religião, na verdade. A religião que me incomoda é o candomblé, porque eu respeito, mas eu não gosto. Candomblé? É macumba, rapaz. E macumba não existe. Pra mim, macumba isso não. Tá muito macumba na minha porta lá, jogaram borzói e tudo lá. Aí apanhei folha de dinheiro, candomblé, bebida já tomei, cachaça, nunca fui mal. Eu pegava de uísque. Lá quase o candomblé lá, cheio de bala de farofa, lá ver. Bebi e jogava de tudo. Aqui na UFES eu vou conversar com a professora Patrícia Navarro. Ela vai nos contar de que forma a antropologia explica a questão da intolerância religiosa. Vamos ouvir o que ela tem para dizer. Do ponto de vista da antropologia, né, a intolerância religiosa ela é da mesma natureza que outros tipos de intolerância, né? Assim, é a questão do diferente, da não aceitação do diferente por parte do outro, principalmente aquele diferente que está ligado com a cultura. Né? Na verdade, tudo que diz respeito ao ser humano, direto ou indiretamente, está ligado com a cultura. Eu já fui do candomblé, já fui católica também, não tenho nada a ver com o catolicismo, nada contra. Então, cada pequena diferença vai te levando a um lugar, certo? Eu vim da religião católica. Porque uma coisa é você não gostar de uma determinada religião, você não ser adepto dela. Outra coisa é você combatê-la, ou você ser agressivo com alguém que é portador de uma identidade diferente, de uma religiosidade diferente da sua. Você sofre ou já sofreu algum tipo de discriminação por você ser evangélico? Ah, com certeza. Principalmente em atos. As pessoas acreditam que pessoas evangélicas, elas têm que ser aquela pessoa santa. As pessoas só pensam em julgar, apontar o dedo, falar mal daquela pessoa. Isso não é normal. Eu acho que a pessoa tem que mostrar o amor de Cristo para toda a humanidade. Várias vezes chegam na minha loja, desconjuram, né? Fala para mim bobagens, né? Que eu posso suportar, tem hora que eu saio um pouco do limite, mas depois eu me refaço. A intolerância
por parte da maior parte das pessoas, né, com relação às religiões de matriz africana ou às religiões indígenas, né, afro-indígenas, vamos dizer assim, é maior. Né? Por quê? Porque as religiões cristãs, vamos dizer assim, elas têm uma inserção maior na cultura, elas têm uma aceitação melhor. Eventos que a gente chega, que o pessoal não se junta com a gente, apesar de que nós somos pessoas normais da sociedade, pelo menos a gente acha que nós somos normais, eu me acho normal a sociedade, mas são poucas pessoas que querem ficar perto de nós, justamente pelo fato da nossa religião de ser o candomblé. Que as pessoas falam, você é macumbeira. Macumbeira, por que macumbeira? Tá certo que nós somos macumbeiras, sim, mas exercemos os nossos trabalhos. Feitiçaria, qualquer pessoa faz, usa a mente, mas os nossos trabalhos são para ajudar. Toda cultura tende a julgar os valores dos outros a partir dos seus próprios. E como a cultura é algo muito arraigado nos seres humanos, em determinados grupos, você só vê aquilo que a sua cultura permite que você veja, aquilo que sua educação, que foi dada pela sua cultura, permite que você veja. Então, precisa a educação, nesse sentido, tem um papel muito importante, né? De dizer, olha, assim como você acha interessante e os seus valores são interessantes porque você aprendeu assim, outros grupos também acham que aqueles valores são interessantes, são bons. Você não pratica aquilo, mas outros grupos praticam e aquilo é bom, e aquilo é interessante, aquilo é ético, aquilo é moral, porque aquilo é cultural. A nossa visão. Bom, podemos ver aí, né, um pouco da opinião de algumas, né, pessoas com relação à escolha, né, de suas religiões. E aí trouxemos a questão das leis, né, que falam sobre a discriminação, né, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou nacionalidade é crime, né, e as penas previstas podem chegar até 5 anos de reclusão. E aí trouxemos aqui algumas leis que falam sobre essa discriminação. Nós temos a Constituição Federal de 1988, o artigo 5, que falam que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nós temos também a Lei número 9.475 de julho de 1997, que fala sobre ensino religioso, né, de matrícula facultativa. Nós temos também a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 89, que fala sobre a questão da punição, né? Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pegando um ponto sobre a questão da Constituição, que ele já relatou agora, de 88, que todos somos iguais perante a lei, a gente pode entender que não, pelos relatos que ouvimos, tanto na roda de conversa como nesse vídeo, é que realmente não somos iguais. Não somos iguais porque existe ainda um preconceito atrelado à religiosidade de cada pessoa. Então, se não houvesse essas discriminações, a gente poderia até dizer que nós somos iguais, sim. Mas cada religião e cada preconceito é tratado de forma diferente. Tanto que a lei, para ser crime de discriminação ou racismo religioso, é muito recente. É uma lei que não teve uma aplicabilidade de forma prolongada, mais longa. Então, os evangélicos, eles conseguiram direito, principalmente as pessoas que são adventistas do sétimo dia, conseguiram diante dos direitos. Eles não fazem prova do Enem aos sábados, eles conseguem fazer depois do seu horário. Então, eles conseguiram, perante a lei, uma legalidade muito mais rápido do que as pessoas que são adeptas à religião de matrizes africanas, o candomblé.
Então, a gente percebe que não tem uma igualdade, não são iguais, porque se houvesse realmente uma igualdade, uma lei não estaria em detrimento de outra. Então, uma lei teve mais apoio e a outra teve menos apoio, demorou-se mais tempo para ter uma efetivação. É esse comentário que eu gostaria de relatar. Muito bom. Trouxemos aqui alguns dados da Datafolha, né, que fala que somos por maioria católicos e evangélicos, com 50% e 31% da população, respectivamente. Porém, a presença de outras religiões é significativa, com 3%, a religião espírita, 2% de Umbanda, Candomblé ou outras religiões afro-brasileiras, 3% a religião judaica, e quem não tem religião, nós temos aí 1%, que é o ateu. Em relação a esses dados, entende-se também que muitas omissões ocorrem por conta do preconceito. Então, muitas pessoas deixam de dizer qual é a religião que realmente ela segue por medo de ser discriminado dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da escola. Então, tem pessoas que não dizem por medo de não fazerem mais parte daquele ciclo social. Então, tudo isso também a gente percebe o quanto se é negado, de fato, qual é a religião que se segue por medo. Então, por isso que alguns dados podem ser dados errôneos, por conta dessa omissão, de fato, para que religião é. Então, tem pessoas que preferem dizer sou católica, ao invés de dizer que é ubandista ou candomblessista. Porque mesmo existindo uma lei que respalde, as pessoas acabam se sentindo silenciadas porque não tem essa efetividade que a gente vê se for caso de outras religiões. E aí entraremos agora, né, no problema a ser trabalhado, que é de que maneira é possível conscientizar os alunos com ações em respeito à diversidade nas escolas? Nós respondemos essa pergunta do problema desse trabalho atrelando à literatura. A gente pensou e a gente comunga, é de comum acordo da equipe, que a literatura ela é um aliado muito forte para que essa discriminação ela seja, não é que ela vai ser extinta, mas ela pode ser minimizada ou a partir disso se ter um conhecimento que leve as pessoas a refletirem antes de fazer qualquer tipo de julgamento ou de falar sobre qualquer tipo de religião. Até porque, para que possamos fazer um trabalho que seja um trabalho com prática efetiva e com ações, a gente precisa entender que a gente não pode também botar uma religião e esquecer outra. Então, são religiões. Nós precisamos, dentro do nosso ambiente escolar, dentro da escola, falar de todas as religiões. A gente não pode dar uma prioridade para a religião evangélica ou a religião católica, e a gente também não pode dar uma prioridade para o candomblessista, para o umbandista ou o espírita. A gente precisa, sim, falar de todas as religiões. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode falar de alguns livros, então sugerir algumas literaturas, como a Arca de Noé. A gente pode sugerir um livro de teologia para crianças e adolescentes. A gente pode sugerir o livro O Peregrino para Crianças. A gente pode sugerir um livro, A Lei da Atração, também é para crianças, jovens e adolescentes. A gente pode também sugerir música, poemas que estão ligados às religiões. A gente pode também sugerir histórias budistas para crianças, também não deixando de colocar também histórias indígenas, né? da religião indígena, que pode ser o xamanismo. Então, tudo a gente precisa pensar nessas práticas para que todas as religiões elas sejam incluídas. Bom saber sobre racismo. Pode colocar o vídeo ali já. Isso, vou colocar agora. Bom saber sobre racismo religioso. Marina, por que você não está de uniforme hoje? Por causa da minha religião. Religião? Qual é a sua religião?
Eu sou do candomblé. Ei, pessoal, o que está acontecendo? Por que vocês estão agredindo a Marina? Isso é racismo religioso. Vocês não podem discriminar uma pessoa por causa de sua religião. Candomblé é uma religião? É sim, é uma das religiões de matriz africana. No começo do século XVI, pessoas de várias partes da África foram trazidas à força para o Brasil como escravos. Por meio de crenças e rituais, conseguiram manter, com muito esforço, parte da cultura. Foi assim que as religiões africanas se construíram no Brasil. O que eu não entendi foi porque a senhora falou racismo religioso. Por que racismo? É racismo porque é uma discriminação contra a tradição de um povo. É direcionada às práticas religiosas fundadas por pessoas negras. Ao longo dos séculos, os negros, suas crenças e cultura foram desumanizados e marginalizados. E essa discriminação, infelizmente, ainda existe. Não podemos relacionar as religiões de matrizes africanas a coisas ruins. Quando fazemos isso, estamos cometendo racismo religioso. Isso é crime. As religiões de matrizes africanas respeitam a natureza, as pessoas e a comunidade que está em volta, promovendo sustentabilidade, saúde pública e educação. Toda essa riqueza cultural deve ser respeitada. Eu não sabia. Eu também não. Desculpa, Marina. Marina, a minha avó é da Umbanda. Meu pai é ateu. Eu vou para os cultos na igreja evangélica com a minha mãe. Eu sou budista. Racismo religioso não pode ser tolerado. Se você foi vítima ou presenciou algo, denuncie. Diz que sempre. Todas as religiões devem ser respeitadas. Saber. E aí nós trouxemos aqui um vídeo que explica sobre a questão do preconceito, a discriminação religiosa. E nesse vídeo a gente pôde perceber, como em todo o nosso diálogo antes, que a religião que realmente mais é discriminada é a religião de matriz africana, é o candomblé. Então, por isso a gente pensa que a gente trazendo mais literaturas atrelada a essa temática, pode sim ser uma prática positiva dentro do espaço escolar. E aí agora a Lígia vai falar um pouco sobre os questionários que algumas professoras responderam, professoras de escolas públicas, elas responderam sobre o que como elas trabalham essa prática dentro da sala de aula, como é que elas, se ela, quando elas percebem, qual é os meios e mecanismos que elas utilizam para que as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos possam estar inseridos e também dialogar sobre a diversidade dentro do espaço escolar. isso. Aí eu trouxe aqui a colaboração dos convidados, né, através dos formulários respondidos. Ocupação profissional, a maioria, né, são professores pedagogos. O público que trabalha são diversos, Fundamental 1, Educação Infantil, EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. Também sobre a religião, onde a maioria dos entrevistados são batista, e também sobre se eles sofreram algum tipo de discriminação religiosa no ambiente escolar, e sim, mais de 50%, né? No caso, 54% dos professores, sim, já sofreram. E aí nós trouxemos também, como o Fábio falou, sobre as práticas, né, em sala de aula. E aí eles falaram que o respeito e crenças e sua diversidade de manifestação em seus lugares apropriados de culto, busca construir com as rodas de diálogo um espaço de respeito dentro da sala de aula, procura todas as vezes que fala de religião inserir todas, conversar sobre respeito e diversidade religiosa, linguagem e informação para as crianças, em que cada ser tem livre escolha,
O respeito, né, é o princípio de tudo. As crianças desde pequenas já devem ser ensinadas a respeitar o ser humano em toda a sua essência. Então, nós vimos, né, a prática de algumas professoras em sala de aula, a forma que elas encontram de combater essa intolerância, né, também a diversidade religiosa em salas de aula. E no questionário, a gente também notou algo que tem uma professora que ela não utilizou nenhuma prática em sala de aula. Então, por isso que trouxemos a literatura como aliada a esse combate também da diversidade. Porque, além desses que já citamos, também tem outros livros que podem, sim, ser um livro de apoio a essas práticas. O importante é realmente não negar nenhuma religião, sempre falar de todas, mas dando ênfase àquela religião que mais sofre, que é o que a gente vem observando, que é o candomblé. Então, a gente pode pensar em algumas literaturas que são interessantes, que são importantes e pertinentes para o público, trazer essas referências para que dentro da sala de aula a nossa prática também seja uma prática, até porque existe uma lei também, para que a gente também esteja dentro desse trabalho em conjunto, até mesmo para nós que somos professoras, estamos dentro de sala de aula, não interferir na nossa escolha religiosa em relação à nossa prática. A nossa prática precisa estar pautada na heterogeneidade que tem dentro da sala de aula. A gente precisa falar um pouco de cada religião e não colocando a nossa religião como uma religião primordial. Nós precisamos ali estar dentro de um discurso e de uma prática que consiga atrelar a todos. Trouxemos aqui um gráfico também, bem rapidinho, só para a gente ter uma noção mais ou menos, um gráfico fornecido pelo IBGE, que o que motiva as agressões entre os estudantes, e aqui está, né, a parte em que nós estamos falando, a religião. A faixa etária, essa primeira aqui é de 13 a 17 anos, a segunda 13 a 15 anos e a última, a terceira, de 16 a 17 anos. E aqui nós temos, né, alunos de 13 a 17 anos, 4,2%, de 13 a 15 a mesma porcentagem e de 16 a 17 anos, 4,3%, ou seja, a escola, né? Aqui está a taxa que motiva as agressões, né, na sala de aula, e aqui entra a parte da religião. Nós queremos agradecer. Quer falar alguma coisa? Sim, não podemos esquecer também que existia uma prática, mas ainda existe em algumas escolas, dentro de algumas unidades escolares, a prática de rezar, né? De rezar um Pai Nosso, de rezar uma Ave Maria. Então, quando nós usamos dessa prática, que se entende que é uma prática de universalidade, o Pai Nosso, nós também estamos, dentro desse espaço escolar, discriminando outras religiões, a religião espírita, o budismo, o xamanismo, o hinduísmo, o islamismo. Então, a gente tem que também pensar como a gente pode agregar todas as religiões dentro de uma forma de recepcionar essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, que não seja necessariamente o Pai Nosso, já que ele não é universal, que tem outras religiões que não